Olá, senhores e senhoras, boa tarde. Eu sou o professor Vieira e este é o canal Antônio Vieira, cujo propósito é o reforço do ensino e da aprendizagem da topografia para todos aqueles que tiveram esta disciplina em seus currículos. Nós vamos tratar, no vídeo de hoje, da aplicação do cálculo diferencial à topografia, especificamente num método topográfico muito utilizado atualmente, chamado estação livre. A estação livre consiste em medir-se com uma estação total distâncias de um ponto C até dois pontos fixos A e B e medir-se um ângulo gama entre essas duas direções que vão de C para A e de C para B. O problema é assim enunciado, é um problema interessante, poderia muito bem cair num vestibular, e ele é enunciado da seguinte maneira: medindo-se as distâncias CA e CB para os pontos fixos A e B, assinale a opção do ângulo gama que acarreta a incerteza mínima na posição do ponto C em relação aos pontos fixos A e B. Então, esses dois pontos A e B são considerados fixos e esse ponto C tem um grau de liberdade grande, e para cada posição que ele for fixado, haverá uma certa incerteza. Queremos saber, então, qual é essa posição do ponto C, traduzida pelo valor do ângulo gama, que acarreta essa menor incerteza. E aqui nós temos as diferentes opções: 39 graus, 69 graus, 89 graus, 109 graus, 149 graus, e vamos então resolver o problema. Na topografia, vocês aprenderam que numa interseção a ré, ou interseção assim aos ângulos, esse ângulo de interseção ele deve estar entre 30 graus e 150 graus. Há manuais que dizem que eles possam estar entre 30 graus e 120 graus, a variação desse ângulo gama. Mas nesse campo de variação, qual o valor de gama que acarreta a menor incerteza para o ponto da estação livre, para o ponto C? Então vamos lá. Então vamos enunciar o problema assim. Essa reta vertical está representando a reta fixa, cujos extremos vão aparecer aí, são os pontos A e B, e para cada posição da estação total, C1, C2, o triângulo formado entre a estação total e os pontos A e B terá uma conformação geométrica diferente. Quer dizer, no valor da estação C, diferentes ângulos gama estarão formados. Essa é a estação, né? Cada triângulo, ele então pode ser definido por esse ponto fixo e por dois ângulos, alfa e beta, medidos entre essas direções formadas entre os pontos AC e BC. De todos os triângulos que se possam formar, qual deles possui a melhor conformação geométrica? Porque os triângulos, cada triângulo, ao ser calculado, ele é calculado por funções trigonométricas, pela lei dos senos, pela lei dos cossenos, e essas funções trigonométricas, elas têm uma variação, uma taxa de variação, de acordo com o valor do ângulo alfa ou beta, né? Se for seno de alfa, ou seno de beta, ou cosseno de alfa, né?
Então é preciso saber, dentre essas muitas variações, qual será aquele conjunto, aquele par de valores alfa e beta que propiciará um valor gama que dê a menor incerteza para a posição do ponto C. A posição do ponto C, então, nós podemos definir essa posição do ponto C em relação a essa reta fixa AB, considerando esses pontos A e B isentos de erro. Mas antes vamos ver uma interpretação geométrica dessa variação da posição do ponto C de acordo com a conformação geométrica da figura. Para um ângulo gama aqui muito pequeno, essa reta vertical que nós vemos aqui é a reta fixa, e vocês reparem aqui que a interseção dessas retas para formar aqui o ponto C, elas não terão uma interseção bem definida. Então aqui se vê, para um ângulo gama muito pequeno, que haverá uma incerteza na determinação da posição do ponto C. Analogamente, quando o gama for muito grande, aí, sei lá, mais de 150 graus. Então reparem que aqui a região da interseção dessas duas retas que partem dos pontos extremos da reta fixa, também nós notamos aqui uma variação na interseção. A interseção dessas duas retas não é bem definida, né? Isso é uma interpretação geométrica. E a interpretação funcional que nós poderíamos analisar é a seguinte: colocando em dois eixos, num eixo horizontal o ângulo gama e no eixo vertical a incerteza posicional dada pela variância da posição do ponto C, nós poderíamos ter uma função que nos desse a incerteza, essa variância, em função desse ângulo gama, formado aqui no ponto C. Então nós vemos aqui que, para ângulos muito pequenos, essa incerteza, essa variância é muito grande. E à medida que o ângulo vai variando, vai aumentando, essa incerteza da posição vai diminuindo, até que ela vai passar por um ponto mínimo. Esse valor de gama aqui, ele vai acarretar, então, a melhor posição da estação livre, consequentemente, a sua variância será mínima ali. A partir desse valor de gama, ele aumentará e a incerteza continuará aumentando. Nós vemos aqui, por exemplo, essa variação aqui da incerteza, dada assim pela declividade dessa curva, né? Nós vemos aqui a declividade da curva como se fosse uma estrada, né? A declividade da estrada é dada aqui, né, por essa rampa, pela declividade dessa reta. E quanto mais a reta varie, vai variando essa incerteza, né? Então, a declividade da curva, ela é conhecida, já quem estudou matemática, associada à sua derivada, né? Então, a declividade aumentando, ela aumenta à medida que o ângulo gama vai ficando maior, vai vindo desse mínimo e vai aumentando. Ao passar desse mínimo, essa declividade aqui, essa tangente, ela troca de sinal. Ela aqui no mínimo, essa declividade ficaria paralela ao eixo gama, essa reta aqui, e depois do mínimo, essa declividade seria então com outro sinal, um sinal positivo, né? Então, essa aqui seria uma interpretação funcional da incerteza, levando em conta a declividade da tangente a essa curva, que dá essa função que gera a incerteza da posição, a incerteza posicional.
Então, para determinar o valor mínimo, nós vemos então que basta determinar quando essa declividade aqui é zero. Quando essa declividade, quando essa tangente à curva, aqui essa função for nula, vai se dar então o valor mínimo dessa incerteza posicional. Em palavras lá da matemática, quando a sua derivada, né, for nula. A derivada, então, é igual à declividade da curva, né? Então, anotando aqui em termos funcionais, nós temos aqui a variância sendo uma função de gama, então nós queremos achar a derivada, o f' de gama. Queremos saber quando é que essa derivada é igual a zero. Agora, esse ponto C, ele pode ser definido em um sistema de coordenadas local, né? Que poderia ser o sistema adotado ali para o sistema de referência da obra, um sistema fixo da obra, e nesse sistema fixo, que seria determinado por esses pontos fixos A e B, em relação a ele, nós teríamos o sistema de referência da obra. Ele seria o sistema de referência da obra, né? Então aqui nós temos, por exemplo, formando aqui o ponto A e B fixos, tomando eles como fixos, adotando como um eixo X nesse sistema local da obra, e eixo Y, o eixo perpendicular a esse eixo X. Então o ponto C, ele poderá ser definido em termos de coordenadas X e Y nesse sistema local da obra. Então nós temos aqui esse ponto C, nesse caso, a sua abscissa X e a sua ordenada Y são dados por essa expressão. X é igual a essa distância B, medida lá com a distância, a estação total, pelo cosseno de alfa. E a ordenada Y vai ser, então, essa distância A vezes o seno de B. Então, nós temos aqui as coordenadas do ponto C em função dessas parâmetros, dessas distâncias A e B conhecidas, né? E dos ângulos alfa e beta, que também são assumidos como conhecidos quando a estação for fixada. Mas enquanto a estação for móvel, tanto A quanto B são variáveis e o ângulo alfa e o beta e o gama são variáveis. Então nós temos aqui duas equações com 4 variáveis. Então, para explicitar A e B em função do lado fixo C, se não ficar com tantas variáveis, nós vamos usar a lei dos senos. Essa é a lei dos senos. A está para o seno de alfa, assim como B está para o seno de beta, assim como C está para o seno de gama. Então nós explicitamos o A e o B dessas coordenadas em função do lado fixo C e dos ângulos alfa e beta e gama, né? Então, com esses lados A e B, já aqui explicitados, nós levamos eles para essas coordenadas aqui do ponto C. Repetindo aqui as coordenadas do ponto C, nós vamos substituir esse A tirado da lei dos senos, aqui na coordenada Y, e o B tirado da lei dos senos na coordenada X de Y. Aqui o X ficaria, então, C seno beta, seno gama pelo cosseno de alfa, e o Y ficaria C seno alfa, seno beta, vezes dividido pelo seno de gama. Agora, vamos também retirar o gama daqui, colocar o gama em função de alfa e beta, para ficar apenas só com alfa e beta na equação. Então, o gama nós sabemos pela lei dos Thales, lei de Thales, né? Que alfa mais beta mais gama dá 180 graus. Então, o gama é 180 menos alfa mais beta. E nós sabemos que o seno de ângulos
suplementares são iguais. Então, seno de alfa mais beta é igual ao seno de 180 menos alfa mais beta. Recordando aqui, nós temos aqui no segundo quadrante, esse ângulo em azul seria 180 menos o alfa mais beta, e o seno dele está aqui em vermelho, e aqui no primeiro quadrante nós temos o alfa mais beta, e o seno dele também está aqui em vermelho. Então, seno de alfa mais beta aqui é igual ao seno de 180 menos alfa mais beta. Então, nós podemos então pegar, no lugar de seno de gama, colocar o seno de 180 menos alfa mais beta, que é igual a seno de alfa mais beta, ali no lugar de seno gama nas equações. Bom, então agora as coordenadas da estação livre são funções apenas de duas variáveis independentes, pois C é isento de erro. Aqui o x e o y. São funções apenas de duas variáveis. O C é isento de erro. É uma constante aí. O erro médio quadrático, ou variância do ponto C, é dado pela seguinte expressão. Está aqui a variância de C, é a variância de x mais a variância de y. E, pela lei de propagação das variâncias e covariâncias, a variância de x, nós temos aqui a variância de x varia com alfa e beta, vai ser a derivada parcial de x em relação a alfa, ao quadrado, né, vezes a variância de alfa, mais a variância de x em relação a beta, vezes a variância de beta, mais a covariância de alfa em relação a beta. Mas como alfa e beta, um não depende do outro, são independentes, então a covariância é nula. Então, a variância de x, a incerteza lá na coordenada x do ponto C, é dada aqui por essa expressão de derivadas parciais, e lá, analogamente, a variância do y, fazendo a mesma coisa lá. Derivada de y em relação a alfa, vezes a variância de alfa, derivada de y em relação a beta ao quadrado, vezes a variância de beta. Está direitinho lá. Então, a seguir, vamos apresentar as derivadas indicadas. Essas derivadas indicadas estão aqui. Aqueles que têm curiosidade de ver o desenvolvimento das derivadas, elas estão num outro vídeo que eu já apresentei, está apresentado aí, que é a topografia aplicada à deformação de barragens. Eu trato desse assunto lá, e essas derivadas estão pormenorizadamente desenvolvidas lá para aqueles que têm a curiosidade, né, de ver esses desenvolvimentos. Aqui vamos então dar só os passos principais para vocês terem uma ideia do processo. Então nós temos aqui, no final, a derivada de x em relação a alfa, fazendo-se toda aquela derivação e as simplificações algébricas e trigonométricas, chega-se a essa expressão. Assim como a derivada de x em relação a beta, também chega-se a essa expressão. E nós já dissemos antes que o desvio padrão de C é indicado por sigma de C, e a sua variância é a expressão a seguir, né? Já dissemos isso. Então, substituindo aqui nessa expressão as derivadas de x em relação a sigma ao quadrado de x e y, nós vamos chegar a essa expressão depois de algumas simplificações. Aqueles que chegarem, então, vão lá. Eu, se não esquecer, vou botar o link do vídeo que trata dessas derivadas, dessas simplificações, para aqueles que têm curiosidade, né? Então, preparando essa expressão para transformações futuras, nós abrimos essa cena quarta aqui
em seno ao quadrado vezes seno ao quadrado, e depois aplica-se a lei dos senos, realiza-se transformações como estão lá no link que eu vou deixar, você esquecer, é aquela topografia aplicada à deformação de barragens, está lá, e nós chegamos então à deformação, à incerteza do ponto C. Então, para fazer uma simplificação, vamos aqui aceitar que esses ângulos tenham igual precisão. Então, sigma de alfa será igual ao sigma de beta, que será igual a um delta. Então, o ângulo sendo adequadamente escolhido, o alfa e beta é o que estamos perseguindo, eles não têm como se dizer que o alfa ou o beta tem mais precisão do que o outro, esses ângulos sendo deduzidos pela trigonometria, porque esse triângulo será o triângulo de melhor conformação geométrica. Caso contrário, isso não é verdade. Então nós temos que ter, e vamos chegar a isso, a um triângulo de melhor conformação geométrica. Então, considerando aqui alfa mais beta igual a 180 menos alfa, e o 180, isso aqui sendo seno de 180 menos gama igual a seno de gama, já voltando lá, nós ficamos aqui novamente com a expressão com seno gama, e a incerteza do ponto C será a raiz quadrada dessa expressão que temos aqui, delta sendo a incerteza do ângulo e a raiz quadrada de A2 mais B2, A2 e B2 sendo os lados medidos com a estação total. Um esqueminha aqui para visualizar a incerteza da posição da estação total. Nós temos aqui o lado fixo C e o triângulo, né, com uma conformação assim adequada, né? Temos aqui o ângulo gama e a incerteza aqui no ponto C será esse desvio padrão do ponto C, sigma C, que será dado por essa expressão em função das distâncias A e B medidas com a estação total. Teria-se assim, então, a incerteza do ponto C. Então, reescrevendo a função de alfa e beta e apenas o lado fixo C, nós vamos ficar, então, fazendo assim, vamos voltar aqui para os ângulos alfa e beta, tirando esse gama, e fazemos isso com a lei dos senos, como já vimos, né? Explicitamos o B, explicitamos o A, explicitamos o gama, e levamos ali na expressão do sigma C, e ficamos com essa expressão do sigma C, dessa maneira. E vamos então colocar o fator comum em evidência e fazer aqui a multiplicação desse denominador aqui no numerador vezes o denominador. Esse seno ao quadrado vezes seno ao quadrado vai ficar sendo seno à quarta de alfa mais beta. Bom, a função acima é que queremos achar os valores que tornem mínimo, né, achar o valor máximo ou mínimo. Então, já sabemos que teremos que igualar a primeira, né, as primeiras derivadas a zero. Mas eles estão aqui em função de alfa e beta. Mas, novamente, eu digo a vocês, nós estamos procurando um triângulo de conformação ótima. Então, nós vamos aqui procurar, e por uma simplificação aqui, para facilitar a análise funcional, a análise matemática, vamos considerar que os ângulos alfa e beta sejam iguais, ou seja, que o triângulo seja isósceles. Isso vai facilitar aqui a nossa função, vai simplificar a nossa função para achar a derivada. Então, nós temos aqui que a função ficou então só em função de alfa. Alfa mais beta, alfa mais alfa. Então, o delta ao quadrado mais c ao quadrado, ele não vai, ele é constante, ele na derivada ele não vai se alterar
nós não precisamos nos preocupar com ele na derivação. Então a expressão da incerteza da posição que queremos derivar é essa que está aqui, só em função do ângulo gama, né? Então a condição do máximo e mínimo da função é que a derivada dessa função seja nula. Aqui eu estou lembrando, né, que aqui temos uma derivada de um quociente, aqui é u sobre v, temos aqui u ao quadrado vezes v u' menos v u'. Eu lembro novamente que essas derivadas e as transformações geométricas estão mais detalhadamente lá naquele outro vídeo. Aqui é só para a gente ver o processo geral, que estava muito embaralhado lá no outro. Então nós temos aqui então, a primeira derivada. Então, após os algebrismos, nós chegamos à primeira derivada nessa expressão aqui. Então, para anular essa expressão, nós estamos vendo aqui no numerador nós temos dois fatores, o 2 e esse fator, essa equação trigonométrica entre parênteses. Então, o 2 é diferente de zero. Então, para anular a derivada, basta que a equação trigonométrica seja nula. Bom, resolvendo essa equação trigonométrica, considerando que é um triângulo, né? Então o alfa é do primeiro quadrante, o alfa é o ângulo interno do triângulo, ele é do primeiro quadrante, então a solução que interessa é o alfa é o arco cujo seno é a raiz de 3 sobre 3. Vai dar um alfa de 35 graus, 2642, como fizemos a hipótese que era triângulo isósceles, o beta é igual a ele e o gama é a soma dele. Então o gama dá 109 graus e 28 minutos, logo é a opção D, a opção correta, né? Então, reparem que é um problema interessante, podia cair num vestibular, numa boa escola, que ele exige bastante conhecimento do aluno em termos de propagação de erros, em termos de cálculo diferencial, em termos de trigonometria. Então, escolas de ponta para engenharia poderiam usar essa questão na prova como seleção de candidatos. Agora, só para confirmar se é a condição de mínimo, bastaria derivar novamente esta equação, substituir nela o valor de alfa, que anulou a primeira derivada, e ia se verificar que a segunda derivada ficaria sendo positiva, tornando assim o seu valor positivo. Bom, então era só isso que eu queria para agora. Espero que vocês tenham apreciado essa aula e até a vista, pessoal.